Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Eu nunca fui daquelas que acreditam em amor à primeira vista. Sempre achei que essas histórias eram fantasias dos filmes românticos ou dos contos de fadas que minha mãe lia para mim quando eu era pequena. Mas tudo mudou no dia em que conheci Renan. Era uma tarde abafada, e eu havia sido convidada por uma amiga para uma festa de aniversário, o tipo de evento que normalmente eu teria inventado uma desculpa para evitar. Eu nem queria ir. Mas o destino, como descobri mais tarde, tinha outros planos. Quando cheguei à festa, a casa era imensa, decorada com detalhes que gritavam elegância e luxo. Eu me senti deslocada no meio de tantas pessoas com roupas caras e sorrisos de quem nunca teve uma preocupação na vida. Enquanto observava tudo, tentando encontrar algum conhecido, o vi pela primeira vez. Renan estava do outro lado do salão, conversando com um grupo de amigos. Ele parecia estar confortável naquele ambiente sofisticado, mas não havia arrogância em seu jeito. Pelo contrário, havia algo nele que chamava a atenção de uma forma natural. Uma presença que atraía olhares sem esforço. Por um momento, nossos olhares se cruzaram, e eu rapidamente desviei o meu, sem saber exatamente por que aquilo me incomodou tanto. Meu coração acelerou, e eu, sem entender, comecei a procurar algo para me distrair. Mas então, sem que eu percebesse, Renan se aproximou de mim. "Oi, eu sou Renan", ele disse, com um sorriso que me desarmou no instante em que olhei diretamente para ele. Era como se o mundo ao redor tivesse ficado em silêncio por um segundo. Não havia mais o barulho da festa, as conversas, o som da música no fundo. Só havia ele, me olhando como se fôssemos os únicos ali. Ele perguntou meu nome, e por um breve momento, eu quase esqueci como me chamava. "Amanda", consegui dizer, torcendo para que ele não percebesse o leve tremor na minha voz. A partir daí, a conversa fluiu de um jeito que me pegou de surpresa. Não havia esforço, não havia necessidade de buscar palavras. Era como se nos conhecêssemos há anos. Descobri que ele era empresário, mas ao contrário do que eu imaginava, Renan era incrivelmente humilde e tinha um senso de humor afiado. Passamos a maior parte da noite conversando, e a cada minuto que passava, eu sentia que estava me afundando cada vez mais naquele sentimento que eu sempre achei ser ilusão. Naquela noite, quando finalmente fui para casa, eu me sentia leve, como se tivesse saído de um sonho. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que isso era só o começo. Renan não era apenas uma pessoa que eu havia conhecido em uma festa. Ele era algo mais, algo que eu não conseguia explicar, mas que já começava a mexer comigo de uma maneira que nunca havia acontecido antes. Nos dias que se seguiram, ele me mandou uma mensagem. "Oi, Amanda. Foi incrível te conhecer. Podemos nos ver de novo?" Meu coração deu um salto. Eu não estava acostumada com esse tipo de coisa. Não com homens como Renan. Não com alguém que parecia se importar de verdade. Concordei, claro. E pouco a pouco, começamos a nos encontrar com mais frequência. À medida que o tempo passava, eu me via cada vez mais envolvida. Renan era tudo o que eu jamais soubera que precisava em um homem. Gentil, atencioso, inteligente e, o mais importante, ele me fazia sentir como se eu fosse a única pessoa que importava. Era diferente de tudo o que eu já tinha vivido antes. Quando estava com ele, sentia que o mundo era um lugar melhor, e eu queria mais disso. Muito mais. Porém, como toda história de amor que parece boa demais para ser verdade, havia algo sombrio à espreita. Eu ainda não sabia, mas logo iria descobrir que amar Renan significava também enfrentar as sombras de seu passado. Naquele momento, tudo o que eu sabia era que estava completamente envolvida por ele. Mas ao fundo, havia a figura de sua mãe, Gisele, que, mesmo sem nunca ter me conhecido, já começava a lançar suas sombras sobre nós. Nosso amor era intenso, mas em breve eu perceberia que ele não seria suficiente para evitar a tempestade que estava por vir. Quando Renan se ajoelhou diante de mim, no que deveria ter sido o momento mais mágico da minha vida, uma parte de mim não pôde deixar de pensar em Gisele. Eu estava no topo do mundo, e ainda assim, uma sombra pairava no fundo da minha mente, algo que eu não conseguia ignorar completamente.
Renan me pediu em casamento de uma forma que parecia saída de um conto de fadas, e tudo em mim gritava sim. Eu amava de uma maneira que nunca pensei ser possível amar alguém, e a ideia de passar o resto da minha vida ao lado dele parecia a escolha mais fácil e natural que já havia feito. Ele me olhava com aqueles olhos brilhantes, ansioso pela minha resposta, e naquele momento, toda a tensão e os medos que eu tinha se dissiparam. Sim, eu disse, quase sem fôlego, e nos abraçamos como se o mundo ao nosso redor simplesmente deixasse de existir. Era apenas ele e eu, e naquele momento, eu realmente acreditei que nada poderia nos atingir. Mas o choque da realidade veio rápido, e seu nome era Gisele. Renan e eu estávamos sentados no sofá da casa dele, algumas semanas após o noivado, planejando como contar a novidade para sua mãe. Ele segurava minha mão, tentando me tranquilizar. Eu sabia que ele estava apreensivo, mas tentei fingir que aquilo não me afetava tanto quanto realmente afetava. Nós dois sabíamos que Gisele não gostava de mim, e isso nunca foi segredo. Desde que começamos a namorar, ela fazia questão de deixar claro, com suas palavras e olhares, que eu não era bom o suficiente para o filho dela. Renan sempre tentou proteger nosso relacionamento dessa interferência, mas era impossível não sentir a tensão cada vez que a encontrávamos. Gisele era manipuladora de uma maneira fria e calculada, e ela fazia isso com um sorriso nos lábios, como se estivesse me testando, esperando que eu perdesse o controle. E agora, íamos contar a ela que estávamos noivos. Vai ficar tudo bem, Renan disse, embora eu pudesse ouvir a incerteza em sua voz. Eu apertei sua mão, e ele sorriu, mas nós dois sabíamos que aquilo seria um campo minado. A visita à casa de Gisele foi, como eu esperava, desconfortável. Ela nos recebeu com uma hospitalidade ensaiada, aquele tipo de gentileza superficial que não engana ninguém. Eu podia sentir os olhos dela me estudando, cada detalhe, como se estivesse procurando falhas. Renan tentou iniciar a conversa com leveza, falando sobre coisas triviais, mas logo o clima ficou tenso. Então, mãe, temos uma notícia, ele disse finalmente, com a voz firme. Os olhos de Gisele se estreitaram ligeiramente, como se ela já soubesse o que viria a seguir. Havia um silêncio pesado antes que ele pudesse continuar. Eu pedi a Amanda em casamento, e ela disse sim. Por um breve momento, o rosto de Gisele congelou. Eu poderia jurar que vi algo escuro passar por seus olhos. Então, veio o sorriso forçado. Ah, é mesmo? Que surpresa! Surpresa? Eu sabia exatamente o que ela queria dizer com isso. Ela não estava surpresa. Ela estava furiosa. Isso é muito rápido, Renan. Você tem certeza de que isso é o que você realmente quer? A pergunta não foi para mim. Claro que não. Foi diretamente para ele, como se eu nem estivesse ali, como se minha opinião fosse relevante. Renan, para minha surpresa, não recuou. Sim, mãe. Eu tenho certeza. Amanda é a mulher com quem quero passar o resto da minha vida. O olhar de Gisele se voltou para mim, seus olhos azuis, tão semelhantes aos de Renan, mas completamente frios, me perfurando. Você realmente acredita que pode fazer Renan feliz, Amanda? Havia veneno naquelas palavras, mas eu me mantive firme. Eu não podia vacilar naquele momento. Ela estava me testando, e eu sabia que a resposta dela ao nosso noivado dependeria de como eu lidasse com aquele confronto. Eu acredito, sim, e Renan também acredita, respondi, tentando manter minha voz calma, embora meu coração estivesse disparado. Eu sabia que Gisele nunca me aceitaria de verdade, mas isso não me impediria de lutar pelo homem que eu amava. Ela riu, uma risada seca e amarga. É engraçado como as pessoas se iludem tão facilmente. Renan apertou minha mão com mais força, e eu soube que ele estava lutando contra o impulso de dizer algo mais agressivo. Ele sempre tentava manter a paz, mas eu podia ver que aquela conversa estava chegando a um ponto sem volta. Mãe, eu amo a Amanda. E se você não pode aceitar isso, então talvez seja melhor repensarmos nossa relação. Renan disse, sua voz mais firme do que nunca. Eu olhei para ele, surpresa e aliviada ao mesmo tempo. Nunca o havia visto confrontar a mãe de forma tão direta.
O silêncio que se seguiu foi esmagador. Gisele não esperava aquilo. Ela sempre teve controle sobre Renan, sempre soube como manipulá-lo. Mas desta vez, ele estava desenhando uma linha clara entre ela e nós. Você não pode estar falando sério, Gisele murmurou, e pela primeira vez eu vi uma faísca de medo em seus olhos. Medo de perder o filho. Renan, eu sou sua mãe. Não pode simplesmente me afastar. Não estou afastando você, ele respondeu calmamente. Mas você precisa entender que Amanda é minha escolha, e se você não respeitar isso, então terá que lidar com as consequências. Eu não disse nada. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. Parte de mim não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mas ali, naquele momento, eu soube que Renan estava comigo, incondicionalmente. E Gisele sabia que, pela primeira vez, não tinha o controle. Ela se levantou, visivelmente tensa, o rosto rígido de raiva contida. Façam o que quiserem, mas não esperem que eu finja estar feliz com isso. E assim, deixamos a casa dela. Renan estava quieto, mas a tensão em seus ombros era visível. Eu sabia que aquele confronto o afetava mais do que ele deixava transparecer. Mas naquele momento, eu só sentia gratidão. Gratidão por saber que, mesmo diante da desaprovação de sua mãe, ele estava ao meu lado. Enquanto caminhávamos de volta para o carro, ele finalmente quebrou o silêncio. Eu sinto muito por isso, querida. Mas saiba que você é a minha prioridade, sempre será. E eu sabia que ele falava sério. No entanto, mesmo com suas palavras de conforto, havia uma sensação incômoda que me seguia. Aquilo era apenas o começo. Os meses que seguiram o noivado foram uma mistura estranha de euforia e tensão constante. Renan e eu estávamos imersos nos preparativos para o casamento. Escolhemos o lugar, as flores, a comida, o vestido. Cada detalhe parecia um pedaço do nosso sonho se tornando realidade. E mesmo com todas as pressões e responsabilidades, nós dois estávamos felizes. O relacionamento com Gisele, apesar de contido, nunca havia sido tão carregado de silêncios incômodos e falsos sorrisos. Desde o confronto após o noivado, as interações com ela se tornaram mínimas. Renan, mantendo sua promessa, priorizou nosso relacionamento e limitou os encontros com a mãe ao estritamente necessário. Mesmo assim, toda vez que nos víamos, eu sentia que Gisele estava esperando o momento certo para agir. O problema é que, por mais que Renan tentasse proteger nossa felicidade, não podia controlar o que acontecia nas sombras. E Gisele, eu sabia, era mestre nisso. Ela não era do tipo que explodia em acessos de raiva. Não, a estratégia dela era mais sutil, mais cruel. Ela plantava dúvidas, minava a confiança de forma tão calculada que você só percebia quando era tarde demais. Um dia, enquanto estávamos revisando a lista de convidados do casamento, Renan mencionou casualmente. Minha mãe ligou ontem. Disse que está animada para o casamento. Eu parei por um momento, surpresa. Ela disse isso mesmo? Ele sorriu, achando graça da minha incredulidade. Eu sei, parece surreal, mas é verdade. Talvez ela tenha finalmente aceitado a ideia. Eu queria acreditar, queria mesmo. Mas algo naquela súbita mudança de comportamento me incomodava. Gisele não era o tipo de pessoa que cedia tão facilmente. Durante todo o nosso relacionamento, ela deixou claro que não gostava de mim, e eu duvidava muito que uma ligação telefônica pudesse apagar isso. No entanto, Renan parecia aliviado. Talvez ele quisesse acreditar que a mãe finalmente estava disposta a aceitar nosso amor. Eu, por outro lado, não conseguia afastar aquela sensação de alerta. Os dias que seguiram foram ocupados com os preparativos, mas sempre que o nome de Gisele surgia, uma tensão invisível se instalava. Renan, tentando evitar mais confrontos, se recusava a discutir o assunto, dizendo que deveríamos nos concentrar no que era realmente importante, nós dois. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo errado. E esse pressentimento só piorou quando, poucos dias antes do casamento, Gisele insistiu em me encontrar sozinha.
Quando recebi a mensagem dela pedindo para tomarmos um café, meu estômago revirou. Eu sabia que aquilo não era um simples convite. Ela nunca havia demonstrado interesse em passar tempo comigo, e o momento não poderia ser mais suspeito. Mas, contra minha vontade, eu aceitei. Parte de mim achava que talvez, só talvez, ela realmente quisesse fazer as pazes antes do casamento. Cheguei ao café pontualmente, e lá estava Gisele, já sentada em uma mesa no canto, impecável como sempre. Seus cabelos perfeitamente penteados, as joias discretas mascaras, o olhar de alguém que sabia exatamente o impacto que causava nos outros. Quando me aproximei, ela levantou o olhar, sorrindo daquele jeito que nunca atingia os olhos. Que bom que veio, Amanda. Sente-se. Eu obedeci, sentindo a frieza no ar. O garçom se aproximou, e ela pediu um café para mim sem nem perguntar o que eu queria. Era o tipo de controle que ela gostava de exercer em cada pequeno detalhe. Ela começou com trivialidades, comentando sobre o tempo e sobre como os preparativos do casamento deviam estar deixando todos exaustos. Eu sorri e concordei, mas sabia que aquilo era apenas o prelúdio. Então, finalmente, ela foi direto ao ponto. Sabe, Amanda, eu venho pensando muito sobre esse casamento. Não há nada que eu possa fazer para impedir, é claro, e eu estou aceitando isso aos poucos. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Mas eu tenho preocupações. Não com você, claro, mas com o que Renan está deixando para trás. Eu a encarei, tentando decifrar o que ela estava insinuando. Renan é um homem de princípios, de família. E como você sabe, houve uma pessoa muito importante na vida dele antes de você? Rebecca. Meu coração disparou ao ouvir aquele nome. Claro que eu sabia quem ela era. Rebecca, a ex-mulher de Renan. A mulher que Gisele aparentemente ainda considerava parte da família, mesmo após o divórcio. Renan nunca falava muito dela, mas era óbvio que Gisele mantinha uma conexão com Rebecca, algo que me incomodava profundamente, embora eu nunca tivesse dado voz a esse sentimento. Eu sei o que você deve estar pensando, Gisele continuou, como se pudesse ler minha mente. Mas a verdade é que Rebecca ainda é muito querida por todos nós. Ela foi uma grande companheira para Renan por muitos anos. E eu, como mãe, sinto que seria um desrespeito não incluí-la de alguma forma nesse momento importante. Minha respiração ficou pesada. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que você está querendo dizer, Gisele? Perguntei, tentando manter a calma. Ela sorriu de maneira quase condescendente. Só acho que Rebecca deveria estar presente no casamento. Afinal, ela fez parte da vida de Renan por muito tempo. Ela merece isso, não acha? Minha cabeça girava. Aquilo era uma provocação, um teste. Gisele queria ver até onde eu iria. E o mais absurdo de tudo é que ela dizia isso com a maior tranquilidade, como se convidar a ex-mulher de Renan para o nosso casamento fosse a coisa mais normal do mundo. Não acho que isso seria apropriado, Gisele. Respondi, tentando manter minha voz firme. Renan seguiu em frente. Nós dois seguimos. Rebecca não faz mais parte da vida dele. Ela se inclinou levemente na minha direção, o sorriso desaparecendo. Você pode achar isso, Amanda. Mas as conexões profundas, como as que eles tiveram, não desaparecem tão facilmente. E eu vou ser bem claro com você, o que estou propondo não é uma sugestão. Rebecca estará no casamento. Minha cabeça estava prestes a explodir. Era aquilo, o grande plano de Gisele? Ela sabia que essa presença arruinaria o dia mais importante da minha vida, e estava determinada a garantir que isso acontecesse. Saí daquele café com um nó no estômago. Eu sabia que precisava contar a Renan, mas temia como ele reagiria. Afinal, era a mãe dele. E o que me dava mais medo era o que aquilo significava para o nosso futuro. O dia do casamento amanheceu com uma mistura agridoce de nervosismo e alegria. Eu deveria estar em êxtase, mas havia algo pesado em meu peito que eu não conseguia ignorar. Mesmo entre os preparativos finais,
o burburinho das minhas madrinhas e o frenesi de arrumar o vestido, minha mente vagava até aquela conversa com Gisele no café. Desde então, não mencionei a Renan o que ela havia dito. Uma parte de mim não queria criar mais problemas, e outra parte estava determinada a provar a Gisele que, apesar das suas tentativas, nada poderia arruinar nosso dia. Eu acreditava que, se ignorasse o veneno que ela estava espalhando, Gisele desistiria. Enquanto eu colocava meu vestido, a emoção começou a tomar conta de mim. Ver-me no espelho, vestida de branco, era como um sonho que finalmente se materializava. O tecido rendado caía perfeitamente, e o véu fluía suavemente em meus ombros. Por um momento, o mundo parecia perfeito. Você está deslumbrante, Amanda, disse uma das minhas madrinhas, e eu sorri, tentando segurar as lágrimas. Tudo estava pronto. Estava acontecendo. Renan estava esperando por mim no altar, e nada, nem mesmo Gisele, poderia me afastar desse momento. A cerimônia foi um verdadeiro conto de fadas. O caminho até o altar parecia uma eternidade, e ao mesmo tempo, passou num piscar de olhos. Cada passo que eu dava era acompanhado pelo olhar de Renan, brilhando de amor e felicidade. Quando finalmente fiquei diante dele, segurando sua mão, senti uma onda de tranquilidade. Ali, cercada por nossos amigos e familiares, eu soube que Renan e eu estávamos prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. Eu te amo, Amanda, ele sussurrou, enquanto o celebrante iniciava a cerimônia. E naquele instante, todos os meus medos pareceram desaparecer. Era apenas ele e eu. O resto do mundo deixou de existir. Fizemos nossos votos com lágrimas nos olhos, prometendo amar, respeitar e proteger um ao outro por toda a vida. Quando o celebrante finalmente nos declarou marido e mulher, o salão explodiu em aplausos, e Renan me puxou para um beijo que fez meu coração acelerar. A recepção começou de forma deslumbrante. O salão estava lindamente decorado com flores brancas e luzes suaves, criando o cenário perfeito para nossa primeira dança como marido e mulher. Nós rodopiamos pela pista ao som de uma melodia suave, enquanto os convidados observavam com sorrisos nos rostos. Por um momento, tudo parecia ser exatamente como deveria. Mas, mesmo em meio à felicidade, algo em mim não estava em paz. Então, aconteceu. No meio da recepção, enquanto as pessoas estavam distraídas com as bebidas e a comida, ouvi uma agitação na entrada do salão. Olhei rapidamente para Renan, que estava conversando com alguns amigos próximos, mas ele ainda não havia notado. De repente, uma figura familiar apareceu na porta. Rebecca. Ela estava ali, sorrindo de maneira calculada, usando um vestido vermelho que não poderia ser mais inadequado para um casamento. Tudo nela gritava provocação. Meu coração gelou. Ela realmente tinha vindo. Gisele havia cumprido sua ameaça. Rebecca se aproximou lentamente, como se soubesse que sua simples presença era uma bomba prestes a explodir. Os olhares começaram a se virar em nossa direção, e eu pude sentir sussurros começando a circular pelo salão. As pessoas sabiam quem ela era. Sabiam da história entre ela e Renan, e sabiam que aquilo não era apenas uma coincidência. Ela tinha sido convidada, e não por mim. Renan finalmente percebeu o burburinho ao nosso redor e virou-se para ver do que se tratava. Quando seus olhos encontraram os de Rebecca, vi sua expressão mudar de surpresa para fúria em um piscar de olhos. Ele largou a taça de champanhe que segurava e começou a caminhar em sua direção, deixando as pessoas ao nosso redor paralisadas. Eu não conseguia respirar. Meu corpo inteiro tremia de raiva e ansiedade. Mas antes que eu pudesse reagir, outra figura apareceu ao lado de Rebecca, Gisele. Ela estava sorrindo de um jeito que eu nunca havia visto antes. Era um sorriso de triunfo, como se finalmente tivesse vencido. Ela não disfarçava o orgulho por ter orquestrado aquilo. Era evidente que aquela era sua grande jogada. E ali estava eu, no meio da festa mais importante da minha vida, sendo confrontada pela mulher que fazia parte do passado de Renan e pela mãe dele, que claramente queria que ela fizesse parte de nosso presente. Renan chegou até elas em poucos passos, e o salão inteiro ficou em silêncio. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todos podiam sentir a tensão no ar.
Ele encarou Rebeca, depois sua mãe, com uma frieza que eu nunca havia visto antes. O que você está fazendo aqui? Renan perguntou a Rebeca, ignorando completamente a presença da mãe. Rebeca sorriu, fingindo inocência. Achei que deveria estar aqui, Renan. Afinal, fui parte importante da sua vida. Renan olhou para a mãe, incrédulo. Você fez isso, não fez? Gisele ergueu o queixo, sem um pingo de arrependimento. Ela tem todo o direito de estar aqui, Renan. Vocês têm história. E eu achei que seria bom para você vê-la. Eu me aproximei, tentando manter a compostura, embora meu coração estivesse em pedaços. Gisele, esse é o meu casamento. Você realmente achou que trazer a ex do seu filho seria apropriado? Ela se virou para mim, finalmente me dirigindo a palavra, o sorriso desaparecendo de seus lábios. Eu fiz o que achei certo. Você pode não entender agora, Amanda, mas Renan nunca vai te amar como amou Rebeca. Ela sempre será uma parte dele. E eu nunca vou aceitar alguém que não seja digna do meu filho. Aquelas palavras atingiram como um soco. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Tudo o que fiz, todas as lutas para conquistar o respeito dela, pareceram inúteis naquele instante. Mas Renan, meu Renan, estava pronto para lutar por nós. Ele se colocou entre mim e Gisele, sua expressão dura. Chega, mãe. Se você não consegue aceitar a mulher que escolhi, então talvez seja melhor não fazer mais parte da minha vida. Os olhos de Gisele se arregalaram. Ela estava visivelmente chocada. Rebeca, por outro lado, manteve-se firme, parecendo satisfeita com a confusão que havia causado. Renan, você não pode falar sério, Gisele começou, mas ele não deixou que terminasse. Eu estou falando sério, ele disse, a voz baixa e controlada. Se você não respeitar Amanda, então não há espaço para você na nossa vida. E quanto a Rebeca, ele se virou para ela. Eu não sei porque você achou que vir aqui seria uma boa ideia, mas você não faz parte do meu presente nem do meu futuro. Então, por favor, saia. O silêncio no salão era ensurdecedor. Rebeca hesitou por um momento, como se não acreditasse que Renan realmente a estava expulsando. Mas ele permaneceu firme, e finalmente ela deu meia volta e saiu sem dizer mais nada. Gisele, no entanto, estava imóvel, processando as palavras de Renan. Ela parecia pequena, derrotada pela primeira vez. E naquele momento, soube que Renan havia escolhido. Ele me escolheu. E embora o caos estivesse ao nosso redor, a única coisa que importava era que, juntos, éramos inabaláveis. Os dias que seguiram o casamento foram como um nevoeiro. Cada detalhe da recepção, da cerimônia, do caos com Gisele e Rebeca parecia misturar-se em minha mente como fragmentos desconexos de um pesadelo. Ainda me perguntava se tudo aquilo realmente havia acontecido, se eu realmente tinha vivido uma cena tão humilhante no dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. No entanto, mesmo no meio dessa turbulência, eu me agarrava à única verdade sólida: Renan estava ao meu lado. Após o casamento, Renan e eu decidimos tirar um tempo para nós. Cancelamos a lua de mel planejada e fomos para uma pequena pousada no interior, longe de tudo e de todos. Precisávamos respirar, pensar e, acima de tudo, nos reconectar. Ele estava furioso, não só com a mãe, mas com toda a situação. E eu estava exausta. A batalha com Gisele havia drenado minhas forças, e tudo o que eu queria era um momento de paz ao lado do homem que eu amava. No terceiro dia de nossa viagem, Renan recebeu uma ligação que ele havia esperado, mas ao mesmo tempo temido. Era Gisele. Ele hesitou antes de atender, e vi nos olhos dele a angústia de quem sabia que precisava enfrentar a mãe novamente. Quando ele atendeu, sua voz estava fria, distante. Eu conseguia ouvir Gisele do outro lado da linha, sua voz cheia de lágrimas e desespero, implorando para que Renan a perdoasse. Amanda é minha esposa, mãe, Renan disse, a voz calma, mas carregada de determinação. E se você não pode respeitá-la, então você não tem lugar em nossa vida. Eu ouvi cada palavra com o coração apertado. Gisele era mãe dele, e eu sabia o quanto ele amava, apesar de tudo.
Mas ele estava firme, não recuaria. Quando a ligação terminou, Renan suspirou profundamente, e o peso daquelas palavras parecia finalmente cair sobre seus ombros. Ela não vai mudar, Amanda, ele disse, sentando-se ao meu lado. Ela acha que perdeu o controle sobre mim. E talvez tenha perdido mesmo, mas isso é difícil para ela. Para nós. Eu abracei, sentindo cansaço em cada fibra de seu corpo. Eu sei, Renan. E eu não quero que você perca sua mãe por minha causa. Mas também não podemos continuar vivendo sob o controle dela. Ele me olhou com uma mistura de amor e dor. Você nunca me fez escolher, Amanda. Ela fez. E eu escolhi você? As palavras dele aqueceram meu coração, mas também me fizeram pensar no preço que essa escolha traria. Gisele nunca nos deixaria em paz. Sabia disso com todas as células do meu corpo. A cada tentativa dela de se aproximar, haveria mais jogos, mais manipulações, mais mentiras. Quando voltamos para a cidade, a realidade nos atingiu em cheio. Nossas vidas voltaram ao ritmo normal, mas com uma diferença crucial. Gisele estava fora. Ela não ligava mais, não tentava se aproximar. Era como se tivesse desaparecido, e embora isso devesse me dar alívio, algo em mim estava inquieto. Então, um dia, recebi a mensagem. Estava sozinha em casa, Renan ainda no trabalho. Era um número desconhecido, mas o conteúdo era inconfundível. Uma foto de Renan e Rebecca juntos, anos atrás, durante uma viagem. Eles estavam sorrindo, abraçados, parecendo completamente felizes. A legenda era simples, mas cortante. Você nunca será ela. Meu sangue gelou. O passado de Renan estava ali, esfregado na minha cara de novo. Por mais que ele tivesse se distanciado de Rebecca, Gisele ainda estava tentando usar esse fantasma contra mim. Ela sabia exatamente como atingir minhas inseguranças, e aquela foto parecia seu golpe final. Eu não sabia o que fazer. Meu primeiro instinto foi confrontar Renan, mas parte de mim sabia que aquilo não era culpa dele. Ainda assim, a imagem de Rebecca sorrindo ao lado dele mexeu comigo de uma forma que eu não queria admitir. Eu sabia que o amor de Renan por mim era verdadeiro, mas aquela lembrança de seu passado me fez questionar tudo. Quando Renan chegou em casa, mostrei a mensagem. Seu rosto ficou vermelho de raiva, e ele pegou o telefone imediatamente, ligando para a mãe. Eu não acredito que você está fazendo isso, ele gritou ao telefone. Como pode ser tão cruel, mãe? Como pode tentar destruir meu casamento com suas mentiras? Eu me encolhi no sofá, ouvindo o desespero na voz de Renan. Ele continuou a discutir com ela por vários minutos, mas ao final, apenas silêncio. Quando ele desligou, olhou para mim com uma tristeza que eu nunca havia visto antes. Ela não vai parar, Amanda. Ela nunca vai parar. Foi naquele momento que percebi algo crucial. Não importava o quanto tentássemos nos distanciar de Gisele, enquanto ela estivesse em nossas vidas, ela encontraria uma maneira de tentar nos separar. Sua obsessão em controlar Renan e me fazer sentir inadequada era uma batalha que nunca teria fim. Mas eu também soube, naquele instante, que não permitiria que ela vencesse. Nós vamos superar isso, eu disse, com mais firmeza do que sentia. Juntos. Nos dias que se seguiram, Renan e eu decidimos tomar uma decisão difícil. Ele cortaria laços com Gisele, pelo menos por um tempo. Era uma escolha que pesava sobre nós, mas era a única forma de salvar nosso casamento da toxicidade que ela trazia. Renan enviou uma última mensagem para ela, explicando que, até que ela pudesse respeitar nosso relacionamento, ele não teria mais contato com ela. Eu vi a dor em seus olhos quando ele fez isso, mas também vi o alívio. Pela primeira vez, ele estava colocando nossa vida em primeiro lugar, sem a sombra constante de sua mãe. E embora eu soubesse que seria uma jornada longa e difícil, finalmente senti que estávamos livres para construir nosso próprio futuro. O recomeço não foi fácil. Havia cicatrizes, lembranças que nunca seriam apagadas, mas cada dia que passava, Renan e eu ficávamos mais fortes.
Aprendemos a nos apoiar um no outro de formas que nunca imaginamos, e lentamente, o peso que Gisele havia colocado sobre nós começou a se dissipar. Nossa vida, apesar dos desafios, estava finalmente em nossas mãos. E pela primeira vez desde que conheci Gisele, eu acreditei que seríamos felizes sem ela. Renan e eu começamos a aproveitar nossa nova liberdade. Nossos dias se encheram de simplicidade e alegria, cafés da manhã tranquilos, passeios no parque e noites de cinema em casa. Sem a sombra de Gisele, nossa conexão se aprofundou e redescobrimos o prazer de estarmos juntos. Apesar da paz, o passado ainda lançava suas sombras. Às vezes, eu acordava assustada com memórias dolorosas, mas Renan estava sempre ao meu lado, oferecendo apoio e amor incondicional. Ele fazia questão de me lembrar que, apesar das dificuldades, estávamos construindo algo verdadeiro e duradouro. Cada dia sem Gisele era uma vitória, e aos poucos, a dor começou a se dissipar. Nosso futuro estava diante de nós, e finalmente, podíamos olhar para ele com esperança e renovada confiança. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!